Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques da terça-feira, 12 de julho. A intensa chuva que caiu ontem em Cachoeira do Sul provocou danos em alguns bairros da cidade. Segunda-feira pela manhã, chuva intensa, muito forte. Aqui no bairro Ponte Verde, numa travessa, a situação é esta. Canos entupidos, enxurrada forte, a gente não consegue nem atravessar essa rua aqui. Lá do outro lado, o cãozinho também perdeu a casa dele e o pior são os proprietários. A casa também está tomada pela água. O pátio, a gente verifica a situação que tem muitas coisas debaixo d'água e isso acontece toda vez que chove forte. E falamos também do assassinato que aconteceu ontem no Parque da Fenarroz. O corpo do transexual Yuri Oliveira Rocha, conhecido popularmente como Nicole Rocha, foi encontrado na manhã desta segunda-feira no Parque da Fenarroz. Ainda durante a manhã, a polícia chegou a 2 suspeitos. E a Polícia Civil de Cachoeira do Sul já tem a causa da morte de Nicole. A Nicole teve o maxilar fraturado e teve traumatismo craniano que acabou levando à morte dela. Dor de cabeça. Muitas pessoas sofrem com esse mal e ela pode estar relacionada com o que você come. A dor de cabeça tem diversas causas. Uma delas é estresse, ansiedade, sinusite, problemas de visão, aromas fortes como os de perfumes, por exemplo. Mas você sabia que tem certos tipos de alimentos que também provocam essa dor? Mas como explicar por que é a cabeça que dói se o alimento vai para o estômago? E você vai conhecer o projeto Loja Vazia, que depende da solidariedade dos cachoeirenses. A iniciativa deve ajudar a lojinha do HCB. A Loja Vazia fica aqui no 2º piso do Orlando Plaza Shopping. E sabe por que ela é vazia? Porque os cabides aguardam a tua doação. Reutilizar é a ordem em tempos de crise. E você vai ver como os brechós estão ganhando força nas redes sociais. O passado nunca esteve tão no presente. E quando o assunto é moda, então, muita gente adere ao visual anos 60, 70 e 80, tornando o estilo retrô também um estilo atual. Nessa sala estão à venda roupas e acessórios que se enquadram nesse padrão à moda antiga. Nós viemos conhecer a administração de um brechó que vende seus produtos na internet, através das redes sociais. 12:04, você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul entraram em greve ontem. Os servidores do Detran reivindicam uma reposição salarial de 26,75%, o auxílio alimentação livre da contrapartida, a efetivação do pagamento das promoções e progressões da carreira e a reestruturação do órgão. O movimento deve prejudicar a realização dos exames teóricos e práticos de direção, a fiscalização da balada segura e a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e dos registros de veículos. Em Cachoeira do Sul, o escritório do Detran segue atendendo normalmente. Não houve qualquer comunicação para que os servidores participem da paralisação. Volta a confecção e emissão de carteiras de trabalho no estado do Rio Grande do Sul. Veja como está o serviço aqui em Cachoeira do Sul. Ontem, segunda-feira, dia 11 de julho, completou-se a migração de dados do novo sistema do Ministério do Trabalho para a confecção de carteiras de trabalho. Desde então, nós estamos operando, ainda em módulo lento, obviamente, porque tem uma série de detalhes que estão se complementando, porém, nós já estamos conseguindo encaminhar de 6 a 7 carteiras de trabalho dia. Hoje, o nosso trabalho continua ainda com algumas dificuldades, com alguma lentidão, mas permanece o mesmo ritmo, mais ou menos 6 a 7 carteiras de trabalho poderemos confeccionar hoje. Estamos trabalhando a passos lentos, mas retomando o trabalho. Qual o tempo para que a carteira seja emitida e qual a finalização do trabalho, para que a pessoa tenha em mãos o seu documento? Esse prazo permanece, ele não se alterou, permanece ainda os 15 dias, porque os dados todos são remetidos à Santa Maria Central, onde é confeccionada a carteira. Em torno de 15 dias ou 2 semanas, ela está de volta em Cachoeira. Importante salientar que a entrega agora não tem mais a possibilidade de transferência a terceiros. É importante que a mesma pessoa que fez o encaminhamento, a solicitação da carteira de trabalho, venha buscá-la, porque ela terá que ser identificada digitalmente.
Somente neste ano, mais de 100 mil gaúchos trocaram a prestadora de serviço de telefonia móvel ou fixa. Com a lei da portabilidade vigente desde 2008, não é preciso mudar o número do telefone e os usuários insatisfeitos com o serviço não precisam ficar presos mais à operadora. A busca pela portabilidade no estado reduziu 21% se comparado ao mesmo período de 2015. Mesmo assim, são 107.910 gaúchos, 55% com telefones fixos e 45% com celulares, que deixaram operadoras que não atendiam às suas necessidades. Olha o caso do Marcos, que é mecânico. Ele tentou inúmeras vezes resolver o problema de propagandas indevidas enviadas pela operadora. Cansou e está pesquisando uma nova prestadora de serviço, mas não pode abrir mão do número. Porque esse número é um número que eu tenho nos meus cartões, no meu talão de nota fiscal, número da minha empresa. Todo mundo me conhece e entra em contato comigo através desse número. Então eu não posso simplesmente abandonar o número. A Aldrin fez tudo certinho, foi à loja da nova operadora, levou os documentos e solicitou a portabilidade. Ela tem um site de moda e comportamento e o celular é instrumento de trabalho. Só que a portabilidade virou uma novela. Uns 3, 4 dias de ligações para Vivo, full time, ligando, dizendo que eu estava sem telefone, que eu estava sem internet, que eu não conseguia mandar mensagem, que eu não conseguia nada. E eles diziam que era para eu esperar, que estava no período, que na verdade até que na loja me falaram que eram 4 dias úteis e quando eu liguei para Viva, a moça me pediu desculpas e disse que eram 7 dias úteis. O prazo legal para a portabilidade é de 3 dias úteis e o usuário tem 2 dias caso queira desistir do pedido. Mas o cliente não pode ficar mais do que 2 horas sem telefone no momento da troca das operadoras. A Anatel garante que o caso da Aldrin é exceção e quando acontece o consumidor deve reclamar. O caso mais comum de problema para conseguir a portabilidade é o conflito de cadastro. Todos os dados que estão na operadora original que ele está, tem que estar corretos e quando ele fornecer para a operadora que ele quer passar, esses dados tem que conferir com aqueles outros dados. Qualquer tipo de senão, de problema, é um impedimento, é um impeditivo para que se consuma a portabilidade. No Rio Grande do Sul existem mais de 14 milhões de celulares ativos, uma teledensidade de 1,3 aparelho por habitante e mais 2.580.000 aparelhos fixos. A semana começou com muita chuva, alagamentos e famílias desabrigadas aqui em Cachoeira do Sul. Esse vídeo postado em uma rede social pedia socorro para a comunidade do Piquiri. Ele mostra a região em torno da escola de ensino médio ainda não inaugurada, que ficou totalmente alagada. Na tarde de segunda-feira, uma equipe da Defesa Civil esteve no local trabalhando na remoção de 4 famílias mais atingidas para o pavilhão comunitário. Já no perímetro urbano, o bairro Ponte Verde, em uma travessa da Rua Araújo de Porto Alegre, mobilizou durante toda a manhã uma retroescavadeira. Mesmo com a remoção de alguns canos, a correnteza não diminuía nem a água baixava. Segunda-feira pela manhã, chuva intensa, muito forte. Aqui no bairro Ponte Verde, numa travessa, a situação é esta. Canos entupidos, enxurrada forte, a gente não consegue nem atravessar essa rua aqui. Lá do outro lado, o cãozinho também perdeu a casa dele e o pior são os proprietários. A casa também está tomada pela água. O pátio, a gente verifica a situação que tem muitas coisas debaixo d'água e isso acontece toda vez que chove forte. Muito lixo, entendeu? Muito pneu dentro da tubulação ali, trancando tudo, né? Esse é o problema que tem nos prejudicado, pessoal, aí, porque a gente tem feito uma limpeza, né? Não ter dado o pessoal mexendo na canalização toda aqui e não teve solução, né? O pessoal larga, tem de pneu, de lixo, né? Tênis, até balde tem dentro aí. O maior problema nosso é esse, né? 99% é isso, porque a tubulação, assim, ela teria que dar conta. Claro que a chuva aumentou bastante, né? Mas tu vê assim que se a população não ajudar, não tem o que a gente fazer, né? Mas a prefeitura vai ter que mexer na tubulação, deve estar tupido no meio da rua aqui, pelo que o Gilmar falou, né? Você já tirava aqui uns 3 ou 4 canos, né? 4 tubos tiramos de metro. É, e não resolveu. Não resolveu. Tá entupido algum outro trecho. Tá entupido pelo meio, né? Porque ela da caixa pra frente tá passando água, só que ela tá cortando no meio aqui, né?
Naquela casa ali, abriu um buraco debaixo da casa já também, né? Ali? No quarto da mulher. Dentro ali, de casa? Dentro de casa, né? Deve ter alguma tubulação, né? Deve estar com alguma fenda, alguma coisa. E daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para esta terça-feira. A seguir você vai ver os detalhes da morte do cachoeirense Yuri Oliveira Rocha. Mais conhecido como Nicole, o corpo do transexual foi encontrado ontem no Parque da Fenarroz. 2 jovens confessaram o crime. A Polícia Civil já tem a causa da morte. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo, agora 12h16. Veja as ocorrências deste início de semana em Cachoeira do Sul e região. A Polícia Civil prendeu na noite de ontem Carlos Alberto Gonçalves de Moraes, de 33 anos. Carlos Alberto já tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça por um assalto ocorrido no mês passado na cidade de Paraíso do Sul. Ele é suspeito de outros crimes de roubo ocorridos na cidade. Durante a ação policial que resultou na prisão, uma espingarda calibre 32 foi apreendida, possivelmente utilizada por Gonçalves na prática de outros crimes. O incêndio em uma residência no centro de Cachoeira do Sul causou pânico em moradores na região central da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma residência pegou fogo na rua Duque de Caxias por volta das 9h30 da noite. Os soldados da corporação foram até o local e rapidamente controlaram o fogo. Houve apenas danos materiais e ninguém ficou ferido. Foi preso no final da tarde de domingo na rodoviária de Cachoeira do Sul André Kegler dos Santos, de 19 anos. Ele foi preso por policiais do pelotão de operações especiais, suspeito de tráfico de drogas. Os policiais do POI abordaram dos Santos, que teria se assustado com a presença dos policiais. O jovem, em atitude suspeita, foi revistado, sendo que os policiais encontraram em sua mochila 67 porções de maconha, pesando 63,95 gramas e 3 aparelhos celulares. O cachoeirense Marco Antônio Halpe, de 78 anos, ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Dilma Rousseff, está internado na unidade de terapia intensiva no Hospital Cônego Monte Raso, em Baipendi, Minas Gerais. Halpe sofreu um acidente de carro na BR-354, próximo à cidade mineira de Caxambu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal da cidade, o carro em que o ex-ministro estava foi atingido de frente por outro veículo, que teria perdido o controle após passar num trecho com óleo na pista. Halpe chegou ao local com uma hemorragia abdominal, passou por uma cirurgia na região e está em coma induzido. Marco Antônio Halpe foi ministro de Ciência e Tecnologia entre janeiro de 2012 e março de 2014. Ele também foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e presidente da Agência Espacial Brasileira. Atualmente é diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos. E o crime ocorrido no Parque da Fenarroz na madrugada de ontem já foi desvendado pela Polícia Civil de Cachoeira do Sul. 2 adolescentes confessaram o assassinato da transexual Nicole Rocha. O corpo do transexual Yuri Oliveira Rocha, conhecido popularmente como Nicole Rocha, foi encontrado na manhã desta segunda-feira no Parque da Fenarroz. Ainda durante a manhã, a polícia chegou a 2 suspeitos. O delegado José Antônio Tasqueto Mota cuida do caso. Delegado, qual a situação? Como vocês chegaram até esses adolescentes? Hoje, desde o início da manhã, nossa equipe de investigação já está tentando elucidar o delito. Nós conseguimos confirmar, após o encontro do corpo, a identidade através dos pais. E, a partir daí, fomos informados de que ele teria saído durante a noite com uma amiga para passear ou para dar uma volta. Fomos até essa pessoa e ela nos confirmou que eles estavam no centro, as duas conversando. Teriam chegado 2 adolescentes ali na volta delas, passaram a bater papo ali e beber. Essa amiga não teria gostado muito do rumo que a conversa começou a tomar e foi embora, se afastou. Então, através disso, nós chegamos até esses 2 adolescentes, né? E através dessas imagens que a gente já conseguiu preliminarmente, nós conversamos com eles, e eles acabaram admitindo que desceram em direção a Fenarroz, que era um local próximo da casa dos 3, e que teriam chegado 2 adolescentes, né? E através dessas imagens que a gente já conseguiu preliminarmente, nós conversamos com eles, eles acabaram admitindo que desceram em direção a Fenarroz, que era um local próximo da casa dos 3,
acabaram concordando em fazer sexo ali dentro desse parque, que é um local ermo. Entraram então para o portão lateral ali e foram até um local escuro. Através dessa informação deles, eles contaram que eles acabaram agredindo a vítima com socos e pontapés. Em determinado momento ela ficou desacordada, eles não sabiam o que tinha acontecido, se ela estava morta ou não, e saíram dali e foram para suas residências. A partir de agora, o que acontece com esses adolescentes, delegado? Nós não sabemos ainda, até porque se efetivamente essas lesões que nós encontramos no corpo e que já estão esclarecidas quem é que causou, se elas efetivamente causaram a morte ou se foi alguma outra causa. Então, de posse desse laudo agora pericial do auto do exame de necropsia, né, esse caso vai ser encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, e se for comprovado que essas lesões causaram a morte da vítima, eles vão ser responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles ficam sujeitos à internação na fase. Qual a idade desses adolescentes? Um tem 15 e outro tem 16 anos. Já tem antecedentes? Os dois têm, até nos surpreendeu a violência, né, que foi utilizada contra a Nicole lá no parque. Então, desde o início nós já mais ou menos trabalhávamos com alguma hipótese de crime sexual, né, e nós conseguimos também descobrir que não foram levados nenhum objeto, nem celular, nem carteira, porque ela não detinha. E, a princípio, né, nós temos que essa informação dos adolescentes mesmo, que foi uma discordância em relação a essa prática do sexo, pode ser realmente o motivo do crime. Esses adolescentes, se confirmar o motivo, a causa da morte, eles poderão ser recolhidos? Agora, nos próximos dias, então, esse caso vai ser encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, agora de posse dessa necropsia que vai sair à tardinha, ficando comprovado que essas lesões causaram a morte da vítima Nicole, a Delegacia da Criança e do Adolescente vai pedir a internação deles na fase. Então, eles ficam sujeitos daí à decisão do Poder Judiciário. E logo depois desta entrevista, a polícia recebeu o resultado da necropsia. Veja o que o delegado Mota diz sobre a causa da morte de Nicole. No final da tarde de ontem, eu conversei com o médico legista que estava acabando a necropsia. Ele me informou que ela teve o maxilar fraturado e teve também, através dos chutes que ela levou na cabeça, traumatismo craniano, o que acabou resultando na morte. Isso comprova a culpabilidade dos adolescentes, no caso? Comprova, até porque bate efetivamente com a história que eles contaram na investigação ontem à tarde perante os pais e posteriormente deram em depoimento. Então agora o caso vai ser encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. As roupas deles vão ser encaminhadas para o Instituto Geral de Perícias para a comparação do DNA daquele sangue que foi encontrado nas vestes com o sangue da vítima, e no decorrer da investigação agora vai ser pedida a internação dos dois menores para a Justiça. 12h23, vamos mudar de assunto. Em tempo de recessão, deixar de perder pode ser a saída para o seu negócio. Leopoldo Brant mostra que equilibrar os custos de uma empresa pode trazer lucro ao empresário. Mas como fazer isso? Veja agora no quadro Negócios. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre a questão custos. Custos em uma empresa. Principalmente para ti, que é empresário, que tem teu estabelecimento, que possui um negócio que precisa vingar cada vez mais. Sabemos de várias maneiras, várias situações de que hoje o lucro está cada vez mais escasso. E uma das maneiras da gente realmente ter lucro é deixar de perder. E como a gente pode deixar de perder? É fazer uma análise rigorosa sobre os custos da nossa empresa. Ou seja, que custo realmente a minha empresa está tendo? E o que vem a ser esses custos? São só aqueles custos fixos, água, luz, telefone, aluguel? São só os custos variáveis, impostos? São só custos de funcionários? Não, gente. Custos é uma situação muito interessante que precisa ter uma análise muito precisa em cima. Até porque qualquer resbalada acima de uma questão de custos, ela implica diretamente no lucro de uma empresa. E eu, como um bom empresário e que quero ter essa noção dos meus custos, será que eu estou conseguindo analisar qual é que é meu ponto de equilíbrio dentro desses custos? Qual é que é a minha margem de contribuição? De cada produto que eu vendo, quanto realmente eu estou sobrando para mim? Ou seja, qual realmente é meu lucro? Será que o fator de multiplicação que eu estou colocando em cima da mercadoria, do produto que eu faço, realmente está satisfazendo neste momento a situação de que eu preciso para me manter dentro de um mercado concorrido? Será que realmente essa situação está acontecendo?
Está na hora de eu começar a pensar e analisar firmemente os custos de minha empresa e entender o que realmente está captando e incidindo diretamente sobre o meu lucro. Existem várias maneiras disso. Vamos comentar algumas delas aqui. Primeiro, uma questão de custo, gente. Custo, margem de contribuição. Cada vez que tu vende o teu produto, tu sabe quanto tu tem que tirar deste produto para ajudar a contribuir a pagar teus custos fixos? Ou seja, vendi meu produto, qual o percentual deste produto que eu teria que guardar em alguma situação para poder honrar os meus compromissos mensais fixos? Isto é uma situação que a gente deve de fazer e é muito simples isso. É apenas usar alguma planilha, existem diversos métodos, mas criar no seu próprio computador, dentro do Excel, uma planilha de custos e listar realmente todos os teus custos. E entender uma diferença entre custos fixos, que são aqueles custos que, mesmo se eu venda ou não venda, eles vão existir e eles vão ter que ser cumpridos, e basicamente meus custos variáveis, que são o quê? Os custos aqueles que vão variar de acordo com a quantidade que eu for vendida. Ou seja, muitos deles, os impostos, comissões, marketing, tudo que tem direito disso. Nós nos preocupamos muito com aqueles custos fixos. E estes custos, a empresa que tiver com os custos mais reduzidos possíveis, estes custos vão nos tornar competitivo dentro do mercado. Veja bem, por que eu vou me tornar competitivo? Quando eu concorrer com alguém, a questão de impostos, margem de contribuição, principalmente impostos, gente, custos variáveis, é igual para todo mundo. O mercado, todo mundo paga uma faixa de imposto, todo mundo paga a mesma quantidade, dentro dos meus concorrentes diretos. Mas no que pode ser separado? Pode ser separado aqueles custos fixos que eu estou gastando e não estou sentindo este gasto no mês a mês. É aquela coisinha pouca que passa alguém lá e tira, tu dá um dinheiro do caixa, tu faz uma contribuição, tu ajuda não sei o que, tu gasta para o cafezinho, tu gasta para isso, tu gasta para aquilo. E isso, na verdade, vai começando a te somar um volume e chega ao final do mês, ele automaticamente significa um montante muito grande dentro da tua empresa. E muitas vezes, por estes custos, por estas campanhas, nós tomamos o quê? Medidas erradas dentro da empresa, porque a gente não sabe os custos que a gente tem. Muito comum encontrar empresas que começam a fazer redução de custos. E aí, para fazer redução de custos, como já se viu em algumas empresas, e é muito comum, vamos cortar o cafezinho. Pessoal, se tu fizer um cálculo, o cafezinho significa 0,001%. Então tu está cortando alguma coisa muito insignificante que pode não trazer. Não estou dizendo que tem que agora dar apoio ao cafezinho, mas tu tem que saber e tomar a decisão sobre aquilo que realmente tu tem que cortar. Ou seja, aquilo que realmente vai impactar. Como algumas empresas, que também já se participou e se viu, que cortaram o papel higiênico. Olha que coisa absurda, cada funcionário tem que vir de casa e trazer o seu papel higiênico junto para que a empresa possa economizar. Esse custo, gente, é um custo que apenas desmoraliza com a vontade de qualquer um trabalhar. Então nós, empresários, devemos realmente fazer uma análise, procurar algum especialista, alguém na área, se eu não souber, e automaticamente levantar quais são os custos que realmente estão impactando em meu produto. E aí sim, fazer cortes necessários, cortes que realmente vão me deixar mais competitivos no mercado. Lembre-se, verifique e analise seus custos. Estamos em momento de entrar e analisar a nossa empresa internamente. Muito obrigado e até a semana que vem. O Shopping de Cachoeira do Sul agora faz parte de um projeto beneficente criado há 3 anos em São Paulo. A iniciativa deve ajudar a lojinha do HCB, um trabalho que completa 16 anos no próximo dia 21. O projeto Loja Vazia propõe que o espaço seja aberto só com as araras e os cabides. A Loja Vazia fica aqui no 2º piso do Orlando Plaza Shopping. E sabe por que ela é vazia? Porque os cabides aguardam a tua doação. Isso mesmo, a dona Vera Leites é voluntária da lojinha do HCB há mais de 15 anos e estava me contando que cada voluntário, cada doador da comunidade cachoeirense deve vir aqui e colocar a sua peça de roupa no cabide. É isso mesmo, dona Vera? Boa tarde. São roupas
objetos de casa que não usam mais, que não queiram mais, desde copos até conjuntos de louças, brinquedos, bazar, enfeites de casa, né? Tudo nós aceitamos, desde malas também. Então a gente pede assim, ó, em bom estado, roupas usadas, tudo usados, mas assim que seja em bom estado de uso, né? A campanha começou na última sexta-feira, a gente vê que alguns cabides já foram preenchidos. E como que está sendo a movimentação? Sim, nós iniciamos dia 8, sexta-feira agora passada, inclusive sábado e domingo, e ficamos aqui esperando doações. Já chegaram algumas peças, como vocês estão vendo, né? A loja completamente vazia, só abrimos as portas, as paredes, né? E agora nós estamos colocando o que vão nos doando. E a gente até também gostaria que a pessoa que viesse doar entrasse aqui, nos entregasse, e também que pode arrumar as roupas nos cabides, para ter uma integração, né? Ou só nos entregar as doações, que vai ser sempre muito bem-vindo. E ela vai estar aberta à comunidade até o próximo dia 24. E qual é o horário, dona Vera? Assim, é das 14 até as 19 horas, de segunda a segunda. E assim vai ser até o dia 24. Que é quando as peças serão todas selecionadas e vão para a lojinha do HCB, na rua 7 de setembro, para comercialização. Isso. Então, como vocês estão vendo, até roupas de cama também a gente recebe, cobertores, agora para a época, né, que é muito procurado. Tudo que tiver em casa, que penso assim em trocar, que não dá mais para uso, que não querem usar mais, é o que a gente aceita. Tudo é bem-vindo. E a campanha faz parte há quase 16 anos, que vai completar no próximo dia 21. Toda a doação é revertida para o hospital da cidade. O hospital. Tudo que nós vendemos a cada mês, naquele mês, o que foi vendido é destinado àquela prioridade que o hospital nos passa. E como que a senhora avalia essa campanha? A solidariedade realmente é da maioria dos cachoeirenses? Como que vocês veem o retorno nesses mais de 15 anos de trabalho? Muito. A gente só tem que agradecer à comunidade. Porque doações, olha a lojinha ali, ela fica cheia mesmo. Inclusive nós separamos mercadorias da estação de inverno ou de verão, porque ali não comporta muito estoque. A gente tem que ter nós temos uma sala no hospital, lá numa casa atrás do hospital, que dispuseram para nós. A gente guarda estoque de outra estação ali, porque as doações chegam a cada dia. As pessoas doam mesmo. Olha, a gente fica assim até bastante emocionada e a gente agradece muito as pessoas, porque eles aderiram a essa campanha da lojinha, a lojinha da caridade do HCB, muito bem. Maria Helena também é uma das primeiras voluntárias da lojinha. Ela fala do resultado da campanha. É uma satisfação, acho que nós vamos ser muito felizes com essa promoção, com esse evento, né? É um evento porque a gente ajuda todo mundo, né? Ajuda o hospital e a comunidade também está sempre junto com a gente, né? E mais doações chegaram durante a tarde de segunda-feira. E quem tratou de organizar as peças foram as voluntárias. Então, chegando mais doações, como que está sendo a campanha, vice-presidente? Começando excelente. Estão mandando para nós as lojas, agora foi a medida certa que nos mandou, 2 sacolas de roupa novas da loja dela, sabe? Para colaborar conosco. Está sendo muito boa. Pode ser calçado, pode ser um bazar, mas que tenha condição de uso. Né? Desde que ela esteja limpinha, desde que a pessoa que está doando pudesse continuar utilizando aquela roupa, pode trazer aqui para doação. Trazer aqui para doação. Será muito bem recebida. Ficamos muito gratos, que a nossa comunidade realmente sempre nos ajuda em tudo. Acho que está bem legal. Bem satisfeita com o resultado? Satisfeita com o resultado. Está bem bom, assim, o pessoal está colaborando. Eu faço bastante campanha, né? Onde eu vou buscando alguma coisa assim para trazer, né, para a lojinha. Agora a gente vê que aos pouquinhos já vai se preenchendo. E agradecemos aqui o pessoal do shopping, né? De nos ceder esse espaço, de se prontificarem a isso, que isso aí sempre que é uma ajuda, né? É uma coisa muito importante. Agora falta, nós divulgamos, foi assim meio corrida a coisa, mas houve uma divulgação. Então espero que ainda até o dia 24 ainda venha mais doações, né? Muito obrigada e sucesso na campanha. Muito obrigada.
É bom atentar toda a comunidade que a loja vazia então está aberta aqui no segundo piso do Orlando Plaza Shopping, das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite. Projeto Loja Vazia, só enche com a sua doação. Que bela iniciativa. E como os brechós estão em alta, em época de crise, a ordem é reaproveitar e economizar. E doar também. Depois do intervalo você vai ver que esse tipo de comércio está ganhando força nas redes sociais também. O passado nunca esteve tão no presente. E quando o assunto é moda, então, muita gente adere ao visual anos 60, 70 e 80, tornando o estilo retrô também um estilo atual. Nessa sala estão à venda roupas e acessórios que se enquadram nesse padrão à moda antiga. Nós viemos conhecer a administração de um brechó que vende seus produtos na internet, através das redes sociais. Agora, 12h36 e falamos ainda da dor de cabeça. Muitas pessoas sofrem com esse mal e ela pode estar relacionada com o que você come. A dor de cabeça tem diversas causas. Uma delas é estresse, ansiedade, sinusite, problemas de visão, aromas fortes como os de perfumes, por exemplo. Mas você sabia que tem certos tipos de alimentos que também provocam essa dor? Mas como explicar por que é a cabeça que dói se o alimento vai para o estômago? Já está mais do que claro que a internet veio para revolucionar o modo como nos comportamos socialmente. Hoje encontramos praticamente de tudo na internet. E é na rede que os brechós encontram uma oportunidade a mais para desenvolver esse tipo de comércio. Veja só. O passado nunca esteve tão no presente. E quando o assunto é moda, então, muita gente adere ao visual anos 60, 70 e 80, tornando o estilo retrô também um estilo atual. Nessa sala estão à venda roupas e acessórios que se enquadram nesse padrão à moda antiga. Nós viemos conhecer a administração de um brechó que vende seus produtos na internet, através das redes sociais. Eu tinha um monte de coisa que eu não usava e aí o meu namorado me deu a ideia de fazer um Tumblr e vender essas coisas. Eu comecei a comprar e vender, acabei comprando bastante coisa e acabou ficando grande a página e aí eu montei a loja virtual. Bruna, que também é modelista e bancária, nos contou que não lucra tanto assim com o comércio, mas disse que ajuda a complementar sua renda no final do mês. Ela batizou o projeto de Brechó Garimpo da Gilda, um nome cheio de significado para ela. Gilda é um filme da Rita Hayworth e me chamavam assim por causa do jeito que eu me vestia diferente dos outros, me vestia toda retrô, vintage, enfim. E aí eu coloquei esse nome porque tem a ver comigo e tem a ver com o tema, né? Cerca de 200 itens como este são vendidos por mês através do brechó Garimpo da Gilda. Só que por trás de todo esse sucesso você imagina muita gente botando a mão na massa. Só que na verdade apenas uma pessoa faz todo esse trabalho. Eu anuncio as peças hoje no Facebook, mas as vendas estão sendo pela plataforma do Tunlup. Lá passa cartão, passa boleto. E se qualquer dúvida a pessoa pode falar comigo, mandar uma mensagem que eu respondo sobre medidas, tudo o que a pessoa precisar saber. Eu frequento bastante brechó, faço um garimpo mesmo dessas peças e às vezes as pessoas elas entram em contato comigo para tentar me vender as coisas, aí se tiver a ver com o tema eu compro. Da sede do brechó Garimpo da Gilda, em São Bernardo do Campo, a gente veio para esta faculdade em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Aqui a gente conversa com um professor especialista em marketing digital e ele vai nos explicar como funciona um pouco sobre o comércio digital. Marketing digital, na verdade, é as ferramentas de marketing aplicadas nesse ambiente digital. Então você tem todas as possibilidades de criar estratégias
para que a sua marca, o seu produto, o seu serviço chegue até o provável consumidor, né? Isso sempre foi estruturado nesse ambiente que a gente chama de offline, que são os veículos de comunicação de massa, TV, rádio, revista, jornal, cinema, etc., né? E hoje essas ferramentas elas se adaptam a esse ambiente digital. O professor também nos disse que vale a pena sim investir no mercado digital e nos citou algumas vantagens em buscar lucro nessa plataforma. A primeira coisa, ver se o teu negócio tem relevância, ver se o teu negócio tem adequação com o que realmente o teu mercado pede. Definir bem o perfil de público-alvo. Por incrível que pareça, isso vai até além do digital. Tem muita empresa que começa a comercializar os seus produtos e não tem um perfil mais definido, mais claro. E o terceiro ponto, relevância. O ambiente digital, independentemente de ser rede social ou não, trabalha muito com relevância. Qual é o tempo? Periodicidade é outro ponto importante. Eu vou montar uma página e vou colocar, por exemplo, postagens 1 ou 2 vezes por semana. Não, é muito distante. A gente vê mais ou menos um tempo de uma postagem média, ela dura em torno de 30, 40 minutos na timeline do teu consumidor. A internet tem moldado muito a forma como nos comportamos. Quando vamos às compras, por exemplo, ir no centro da cidade, entrar numa loja e olhar e experimentar uma roupa tem sim o seu devido lugar. Só que agora a ideia tem sido cada vez mais interagir e, por que não comprar, com apenas um clique. Tudo isso dentro das redes sociais, como é o caso do brechó, que falamos no início da reportagem. Naturalmente, as páginas elas acabam tendo um controle maior da empresa que a criou. Tá? Então, a página é quase como se fosse, por exemplo, um espaço do meu site dentro do Facebook. Um grupo, por exemplo, não precisa ser necessariamente construído por uma empresa e ele pode ter, por exemplo, uma interação muito maior. Quando a gente está dentro dos fóruns, dos grupos, a liberdade de ação de todos os internautas acaba sendo muito maior do que de página. Então eu percebo principalmente essa característica, essa diferença entre a liberdade de ação, de interação, de produção de informação, de postagem de conteúdo de todos os internautas em um grupo, e numa página acaba sendo um pouco mais restrito, principalmente quando essa página ela realmente é comercial. Terça-feira com dia nublado e possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. À noite, muita nebulosidade. As temperaturas ficam entre 14 e 20 graus. Amanhã, quarta-feira, Cachoeira do Sul terá dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem ficar entre 11 e 21 graus. Já na quinta-feira, o dia será nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui, mas não para. As temperaturas devem ficar entre 16 e 22 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Terça-feira de muitas nuvens e instabilidade. A chuva continua e em algumas áreas isoladas existe a possibilidade de granizo. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens na maior parte do estado. À tarde, pode ter marcas agradáveis e até elevadas em algumas localidades, mas à noite deve ser fria novamente. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 18. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus. E em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17. Falamos agora de um mal que atormenta muita gente. Todo mundo já teve pelo menos uma crise de dor de cabeça na vida. As farmácias estão cheias de analgésicos para aliviar esse tipo de problema. Mas existem tratamentos que podem ajudar a eliminar essa dor de uma vez por todas. Veja como na reportagem. A dor de cabeça é comum, mas não é normal. A verdade é que ela é bem chata e atrapalha bastante a vida de quem sofre com o problema. A dor de cabeça tem diversas causas. Uma delas é estresse, ansiedade, sinusite, problemas de visão, aromas fortes como os de perfumes, por exemplo. Mas você sabia que tem certos tipos de alimentos que também provocam essa dor? Mas como explicar por que é a cabeça que dói se o alimento vai para o estômago? Você é aquilo que você come. Essencialmente, você é aquilo que você come. E daí o organismo sempre trabalha em prol do equilíbrio.
Se ele sentir que você fez uma alimentação muito pesada, ele pode se manifestar através de uma dor de cabeça, te avisando que a alimentação que você fez foi excessiva. Não excessiva, talvez em quantidade, mas em quantidade de gordura ou em quantidade de algum elemento a que o teu organismo não aceita bem. A indústria alimentícia oferece ao consumidor inúmeros itens para encher o carrinho e a mesa. Enlatados, embutidos, queijos curados, carnes gordurosas, bebidas fermentadas e alcoólicas e doces em geral. Tudo de encher os olhos. No rótulo, em letras bem pequenas, estão os componentes criados para prolongar a vida de prateleira nos supermercados. Alguns são para realçar o sabor, a cor, outros para dar textura e até aqueles que deixam um gostinho parecido com o original. Na verdade, esses alimentos, que de naturais não têm nada, estão na lista daqueles que provocam ou acentuam a dor de cabeça. E pode perguntar, você tem ou conhece alguém que sofre de dor de cabeça quando consome algum desses alimentos industrializados? Quando come alguma coisa, salgadinho, gordura. E você já fez algo para evitar isso daí ou trocar esse alimento? Parar de comer esse alimento, porque se comer faz mal. Porque eu já passei no neurologista, é tipo uma enxaqueca que dá e mandou cortar tudo que é gordura. E você fez isso? Sim, porque a dor é insuportável. De vez em quando. Tem algum alimento que provoca essa dor? A senhora já identificou? Leite. O que a senhora faz então? Eu não tomo leite. O médico que falou para a senhora, teve alguma recomendação especial, trocar esse alimento por outro? Não, foi eu mesmo que descobri. Como que a senhora descobriu então? A minha irmã disse para mim ficar sem tomar leite uns dias, e realmente é verdade. Desde então, nunca mais? Não tem. É chocolate. Comer menos, né? Tem melhorado? 100%. Dor de cabeça? Mas pode falar mesmo? Pode falar. Cerveja. Isso na época que eu bebia, né? Na época que eu bebia. Depois eu parei, nunca mais. Acabou a dor de cabeça também? Dor de cabeça. Isso há quanto tempo mais ou menos que o senhor deixou aí de beber cerveja? Isso tem mais ou menos 10 anos. Bom, e nunca mais teve dor de cabeça? Nunca mais dor de cabeça. A dor de cabeça era a cerveja. Jéssica também sofria de dor de cabeça e não era causada por um alimento, mas por vários. Durante muitos anos ela conviveu com esse mal e aos poucos conseguiu identificar a raiz do problema. Alguns alimentos que eu comia à noite provocavam a dor de cabeça no dia seguinte. Então, geralmente, alimentos como chocolate, alimentos gordurosos, tipo amendoim, esse tipo de alimento me causa a dor de cabeça. A saída para acabar com as dores que sentia era eliminar ou reduzir esses alimentos da sua dieta. Eu evito esses alimentos porque eu sei que dependendo do tipo de alimento que eu comer, eu vou passar mal. Então eu evito alguns alimentos, eu já fui ao médico, só que assim, os médicos eles pedem a tomografia, aí você faz a tomografia, vem o resultado, o que eles querem? Passar a medicação. Então o médico até inclusive me receitou o topiramato, que é um remédio para epilepsia. E aí eu não quis tomar. Então por conta própria mesmo eu falei, eu não vou tomar e vou controlar a alimentação. Porque acho que a gente fica um pouco dependente desses remédios também, então acaba dando um pouco de medo. Débora já identificou os alimentos que lhe faziam mal através de outro procedimento. Ela retirou o açúcar da dieta para tratar a ansiedade e descobriu também uma solução para eliminar as dores de cabeça. Passado o tempo depois disso, aí eu fui tendo experiências, eu fui descobrindo novos sabores, porque as pessoas às vezes se limitam muito ao que a indústria oferece, né? Então é sorvete, bolo, pudim. Pudim também era uma coisa que eu gostava, apesar de ser doce, mas já não cabe mais. É como se assim eu tivesse descoberto outros açúcares naturais que para mim são referências hoje. Hoje, livre das dores de cabeça, ela desfruta do sabor natural dos alimentos. Eu devo evitar para administrar a ansiedade? Se o meu organismo diz assim, não coma, então eu vou respeitar essa lei e aí está tudo certo e tudo resolvido. É claro que cada organismo reage de forma diferente, mas existem alguns alimentos e componentes que são mais propensos a provocar a dor de cabeça. Então, atenção à lista dos alimentos tidos como culpados.
a cafeína e refrigerantes à base de cola, chocolate e doces em geral, leite e seus derivados, embutidos como salsicha, linguiça, que são ricos em nitritos, nitratos e glutamato monossódico, substância presente em grande quantidade também em shoyu e temperos artificiais, frituras e carboidratos refinados e bebidas alcoólicas, principalmente o vinho tinto, bebidas espumantes e destiladas em geral. A nutricionista Licínia ainda orienta que todos devem estar atentos aos rótulos dos produtos que consomem, porque algumas substâncias podem estar escondidas nos alimentos industrializados. É muito importante que ela se acostume a ler rótulos e ver na composição do alimento o que está constando, porque muitas vezes para o leigo existe sim algum elemento que seja proibido, vamos dizer, para essa pessoa, e a pessoa não identifica. E se num teste simples em casa, eliminando ou substituindo um alimento, a dor de cabeça ainda persistir, a nutricionista fala que a pessoa deve procurar um médico, porque os sintomas podem ser confusos e estar escondendo um problema ainda maior. Não só a dor de cabeça, como outros sintomas que muitas vezes se confundem. Por exemplo, vômitos, diarreia, cãibras abdominais. Então a pessoa começa a achar que comeu alguma coisa estragada, que comeu alguma coisa contaminada. Então os sintomas são muito difusos e confusos. Mas a partir do momento que todas as vezes em que este tipo de alimento foi consumido e desencadeou esse tipo de reação, pode ter certeza que daí não é mais um puro acaso de contaminação, é uma reação alérgica do organismo. O NT Sul desta terça-feira termina agora. Mais informações você confere às 7 da noite no Jornal da Novo Tempo. Curta a nossa página no facebook.com/TV Cachoeira. Ou então é só procurar pela TV Cachoeira lá na busca do seu Facebook, tá bom? Acompanhe todas as notícias de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul no nosso Face. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau!